Começamos o Jornal da Globo com o anúncio de Donald Trump que retirou as sobretaxas de 40% de mais de 200 produtos brasileiros. Nós vamos destacar aqui alguns desses itens que têm grande peso nas exportações brasileiras para os Estados Unidos. Começando com a carne bovina, o café e as frutas, entre elas laranja, banana, manga e açaí. No dia 14 de novembro, Trump já tinha retirado uma taxa de 10% que ele chamou de tarifa recíproca, aplicada de forma generalizada contra todos os países. Aí tinham restado esses 40% que a gente vê aqui, aplicados em agosto especificamente contra o Brasil. A decisão de hoje tem efeito retroativo. Passou a valer para os produtos brasileiros que entraram nos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro. No decreto publicado hoje, Donald Trump menciona a conversa com o presidente Lula e o progresso nas negociações. Então a gente vai ao vivo até Nova York com o Jorge Pontual, que tem os detalhes desse anúncio para a gente. Uma boa noite para você, Pontual. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. A decisão de Trump, comunicada através da ordem executiva publicada hoje, cita a conversa telefônica do dia 6 de outubro que ele teve com Lula e conclui que houve progresso inicial nas negociações com o governo brasileiro. Negociações que, segundo o presidente americano, continuam em andamento. Como justificativa para a redução das tarifas, Trump disse que recebeu informações e recomendações adicionais de diversos subordinados e que certas importações agrícolas do Brasil não deveriam mais estar sujeitas à alíquota adicional, porque, entre outras considerações, houve progresso nas negociações com o governo do Brasil. A partir de 13 de novembro, data a partir da qual a ordem de hoje se aplica, os mais de 200 produtos brasileiros entrarão no mercado americano sem sobretaxa. Para quem estava pagando taxa de 50%, é um enorme alívio. Esses produtos brasileiros voltam a ser competitivos no mercado americano. As tarifas cobradas entre os dias 13 e 20 de novembro serão reembolsadas, segundo essa ordem. Além de café, carne e frutas, entram na lista dos isentos das tarifas anunciadas este ano alguns fertilizantes. Além disso, todos os tipos de suco de laranja que não estavam isentos antes foram incluídos. Para a gente relembrar, em julho, Trump enviou uma carta a Lula relacionando as tarifas de 40% ao que chamou de caça às bruxas, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF, e que empresas americanas de tecnologia sofriam censura no Brasil. Afirmou ainda erroneamente que o Brasil teria um superávit comercial com os Estados Unidos. E no final de outubro, Trump e Lula se encontraram na Malásia, onde pela primeira vez falaram sobre as tarifas. Bruno. Obrigado, Pontual. Uma boa noite para você. O governo brasileiro e os setores beneficiados pela retirada das tarifas de 40% comemoraram a decisão de Trump. Ao vivo de Brasília, o Ricardo Abreu traz agora um apanhado dessas reações para a gente. Boa noite para você, Ricardo. Boa noite, Bruno, a você e a todos. Eu levei esse assunto, Bruno, ao Itamaraty, que considera que esse foi um avanço importante, especialmente pela declaração da Casa Branca fazer menção às negociações com o Brasil, retomadas em outubro. E numa nota, o Ministério das Relações Exteriores lembrou que a medida é retroativa a 13 de novembro e que a data coincide com o dia da última reunião entre o ministro Mauro Vieira e o secretário de Estado Marco Rubio em Washington, na qual se discutiram meios de avançar nas tratativas bilaterais e que o governo brasileiro reitera a sua disposição para continuar o diálogo como meio de solucionar questões entre os dois países. Agora à noite, o presidente Lula disse numa rede social que a notícia é boa, mas que ele espera mais. Um pouco antes, na abertura do Salão do Automóvel em São Paulo, o presidente Lula comentou a retirada da taxação. Quando o presidente dos Estados Unidos tomou a decisão de fazer a supertaxação no mundo inteiro, todo mundo entra em crise, todo mundo fica nervoso. E eu não costumo tomar decisão quando eu estou com 39 graus de febre, eu espero a febre baixar. E hoje eu estou feliz, porque o presidente Trump já começou a reduzir algumas taxações que eles tinham feito em alguns produtos brasileiros.
E essas coisas vão acontecer na medida em que a gente consiga galgar respeito das pessoas. Ninguém respeita quem não se respeita. Empresários brasileiros celebraram a retirada das tarifas. Marcos Matos, diretor do Conselho dos Exportadores de Café, disse que agora o setor poderá retomar a competitividade. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes afirmou que a reversão reforça a estabilidade do comércio internacional e mantém condições equilibradas para todos os países e que a ABIEC seguirá atuando de forma cooperativa para ampliar a presença do Brasil nos principais mercados globais. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil disse que a medida representa um avanço importante rumo à normalização do comércio bilateral. E a Confederação Nacional da Indústria, a CNI, destacou que a decisão do governo americano é um avanço concreto e condiz com o papel do Brasil como grande parceiro comercial dos Estados Unidos. O setor de frutas também comemorou. Hoje, de fato, é que a gente recebe uma notícia muito boa. Depois de muito trabalho, muita conversação, tá certo? Muitas viagens, enfim, para que a gente possa comemorar. Hoje, a nossa manga, por exemplo, vamos citar, a tarifa foi a 0. Aí sim, nós podemos competir com outros países que também têm tarifa 0. Chegamos a uma justiça. Para esta economista, a medida vai trazer alívio para diferentes setores. A gente estava vendo alguns setores com redução do nível de empregos, com diminuição do volume de produção, que teriam menos vendas para a economia americana, que é um grande comprador. Agora, esses produtores, claro, eles respiram um pouco mais aliviados. E amanhã, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio deve detalhar o impacto do anúncio dos Estados Unidos.